né? Como é que é? Desculpe, eu não prestei atenção. Você pode repetir isso? Que é interessante. O povo Shipaia não é um povo navegador, né? Não é um povo de fazer canoa. E aí eles contam a criação do mundo a partir do medo que eles têm da água dos rios, né? Dos rios em si, especificamente, né? É um povo mesmo? mais de território, de viver na margem do rio, mas não de explorar o rio, né? Essa foi uma das razões pelas quais eles foram praticamente dizimados pelos Kayapó, que é o grande povo aqui do Médio Xingu, sobretudo do antigo Parque Indígena do Xingu, né? Que agora a gente não usa mais esse termo, Parque Indígena do Xingu, a gente usa Território Indígena do Xingu para tirar essa ideia de a palavra parque, porque dá uma ideia de exótico, de visitação de bicho, então os próprios índios rejeitam esse termo, né? Então, o povo Kayapó, que é um povo guerreiro, praticamente dizimou os outros povos indígenas aqui da região do Médio Xingu, e o povo mais afetado por essas guerras, esses conflitos interétnicos, foi exatamente o povo Shipaia. É mesmo? Que interessante. Uma Uhum. tribo amazônica com medo d'água. No meio da água, com medo d'água. Interessante isso aí. E a Exato. origem do mundo se dá por aí, pelo foco no medo. E aí vem os mitos e tal. Exatamente, exato. Aí que eles, para esse medo das águas, é que eles foram criando, eles dizem que foram criados os bichos, as matas, os casais, né? É muito interessante. Muito bacana mesmo. Pois manda se você tiver isso organizado, né? Pelo menos um mito. Uhum. Coloque lá para a gente ler. Ou manda para mim, eu preparo e coloco, tá bom? Eu acho que é Perfeito, interessante. Como é que foi perfeito. criado o mundo, né? As crenças, as Uhum. paixões, né? Sabe? Professor, Eu já Ótimo. estive no Parque Nacional do Xingu. Eu ia pescar no Rio Culuene. Sim, sim. O Rio Culuene, juntamente com o Rio 7 de Setembro, formam o Rio Xingu. São os dois rios formadores do Xingu. E Exato. o Parque Nacional do Xingu, onde está o Raoni, etc., eram uns 10 quilômetros abaixo, rio abaixo. Né? Nós estivemos Uhum. lá para conhecer, né? E foi muito interessante. E era um lugar de muito peixe também, a Barra do Xingu, né? Tinha muita peixe Drácula, o dourado, dourado caipira, que eles falam lá, muita caixara, muito pintado. Caixara. E a gente Uhum. foi Muito pescar. tucunaré. Mas ali na região, nos ranchos ali, o índio era muito explorado, sabe? Principalmente a mulher indígena, né? Era Uhum. prostituída completamente, era uma coisa terrível. Né? Tinha muita pena, na verdade, dos índios lá. Entendeu? Uhum. Bom, mas vamos começar, depois dessa linda aula aí do nosso O, Erivaldo, que é meio indígena, a né? Thelma está querendo falar. A Thelma está querendo falar. Pode falar. professor, na verdade era para Simone, que ela mandou recadinho que ela estava com dificuldade para entrar, mas eu acho que ela já conseguiu. Eu só vi agora, mas era isso. Estou aqui sim, viu, Thelma? Ai, Simone, Obrigada. bom dia. Entrei. Desculpa a Bom demora em dia. avisar. Obrigada, viu? Isso, pode me avisando se entrar mais alguém aí, porque eu vou começar a aula, né? Bom, é o seguinte, pessoal, vocês estão vendo agora, percebendo que a essa altura do campeonato, né, nós estamos aproximadamente aí a um mês e meio de trabalho ainda, né? Que nós começamos os nossos trabalhos em setembro e o término dos cursos, de acordo com as aulas semanalmente colocadas no calendário, né? Vão até meados de janeiro, certo? E aí, certamente, que vai ter um certo arrefecimento, né? Uma certa diminuição também de envolvimento em função das
os festejos de Natal e de Ano Novo, né? Então, eu deixei assim para o final uma unidade que nós vamos ver assim ligeiramente, né? Que é uma unidade a respeito da hiperficção, certo? Vai ser um estudo de um texto apenas e alguma discussão e etc., para a gente finalizar, né, alguns horizontes aí do trabalho de ensino com a hiperficção também, né? E neste mês de dezembro, iniciando hoje, né, nós temos uma unidade de trabalho, a unidade C de trabalho, né, que é conhecimento, ou busca de conhecimento e produção de conhecimento a respeito de algumas de pesquisas, não é? Que tratam, que focam, que estudam, que aprofundam, não é? o universo, né, da leitura digital na escola, certo? E aí eu fui atrás da divisão que vocês fizeram dos grupos de trabalho, né? Eu li a experiência de cada membro do grupo, né? Principalmente a experiência profissional, né? E confesso que eu não percebi muito bem, né, qual é que foi a afinidade que vocês estabeleceram para a formação dos grupos, né? Me parece que a própria experiência profissional não foi assim o centro ou o critério fundamental da formação dos grupos, tá? Então, eu fui levado a dividir esse trabalho, né, conforme o grupo mesmo. Quer dizer, eu não pude jogar com afinidades, etc., né? Oi, filha. Eu estou numa live da minha aula, filha, eu não posso falar agora. Daqui a pouco eu ligo, tá? Tchau. Desculpa aí, pessoal, minha filha que me chamou. Então, eu dividi, não é, os focos, e a ideia não é nós encontrarmos tudo, não é, que se falou já sobre o universo da leitura digital, né? Mas vermos, né, percebermos aquilo que existe, né, coletarmos alguns resumos, certo? E centrarmos em algumas leituras, né, de pesquisas existentes nessa área, conforme o nível, né, que eu estabeleci para cada grupo, né? Alguns eu dei já uma especificação e não propriamente o nível, né? Como, por exemplo, a leitura digital na alfabetização, por exemplo, né? E depois eu coloquei nos anos iniciais também do ensino fundamental, né? Leitura e formação de professores, né? Leitura digital e formação de professores, né? Então, essa divisão, na verdade, foi meio aleatória, porque a afinidade do campo de experiência não estava muito bem clara para mim, tá? Então, agora nós estamos praticando, na verdade, né, a caça à pesquisa, e eu estou solicitando, pelo menos, né, a leitura de uma pesquisa que, no quadro daquilo que se encontra, vocês julgam, né, cada membro julgam como interessante, como instigante, como pertinente, né, ao foco que estamos dando, certo? Então, nós teremos, na verdade, um quadro de resumos com o qual você parte, não é, para a leitura de uma dissertação ou uma tese de doutorado. Isso vai ser interessante também, porque você vai entrar em contato com a estrutura de uma dissertação ou de uma tese de doutorado, certo? Desde o seu início até o seu final, certo? E eu queria também dizer a vocês que, como nós estamos em regime acelerado, não é? Nós temos 3 ou 4 semanas para fazer esse trabalho, né? Eu não estou esperando que você faça uma leitura extremamente detalhada, minuciosa, pormenorizada das dissertações e teses, tá? Você vai entrar nos resumos, fazer uma leitura meio em diagonal, né? Ver se aquilo tem uma relação, recolhe, marca referência, tá?
para selecionar uma leitura um pouco mais profunda, né? Mas o interesse maior é na própria descoberta. Se nós formos analisar metodologias de pesquisa qualitativas, quantitativas, etc., vai ser um trabalho quase que infindável, né? Mas eu quero saber o que é que se descobriu, o que é que se pode afirmar sobre o leitor e a leitura naquele nível ou naquele foco que nós propusemos, tá certo? Para isso, nós temos dois pontos de partida, né? Um primeiro é que essa caça ou essa curadoria de informação, né, parte de um instrumento de pesquisa que foi elaborado pela nossa diretora da Biblioteca da Faculdade de Educação, a Simone, né, que carinhosamente, a partir de um apelo que eu fiz a ela, né, já estabeleceu, não é, um roteiro para você entrar, né, nesse universo muito grande, muito limitado. Se você não tiver algumas cunhas para entrar, né, que são as fontes de pesquisa de pós-graduação no Brasil, os indexadores, as palavras-chave, etc., né, você pode se afogar. Você se afoga nesse mar imenso que é a internet. Tá? Então, existem fontes já específicas que reúnem, não é, as pesquisas para você adentrar e conseguir alguma informação sobre isso. Tá? Então, essa cunha inicial, esse instrumento, né, esse leme, já é dado pela orientação da Simone. E, segundo, eu deixei para cada grupo, na plataforma Moodle, tá, um fórum específico onde você deixa, na verdade, os resultados das suas buscas, para você, inclusive, poder dialogar com os outros membros do seu grupo. Tá? Então, cada um arregaça a manga, vai navegar, né? Vai buscar informações, tá? E vai assentando essas informações naquele fórum, que eu vou acompanhando por aqui também. Tá? E veja bem, uma coisa que é muito importante lembrar a vocês, né, é que o resultado de uma busca, ou de várias buscas, pode ser 0, certo? Quer dizer, você não encontra absolutamente nada. Tá? Pode ser que isso ocorra, que você encontre poucas pesquisas, poucas dissertações, poucas teses. Ou pode ser que você entre realmente num oceano imenso de resultados de pesquisa que você tem que fazer o crivo. Tá? Então, isso pode ocorrer numa busca, né? Que são campos, vamos dizer assim, mais bem desbravados e outros menos desbravados. Campos com muitas pesquisas e campos com poucas pesquisas. Isso é muito importante, né, para você saber aquilo que existe e, em sabendo aquilo que existe, você poder, como eu marquei aqui no meu caderno, buscar evidências científicas para afirmar a realidade de modo categórico, certo? O que se sabe sobre pesquisa digital na alfabetização? Quais são os resultados que a gente pode ter, resultados articulados, tá? Que você pode obter algumas descobertas científicas, né? Para você saber aquilo que tem e aquilo que não tem. Tá? Por isso que eu chamei a minha live de hoje, ninguém dá o que não tem. Né? Ninguém, na verdade, pode afirmar aquilo que não sabe. Né? Então, nós estamos aí focando em grupos, são 20 pessoas pesquisando, né? Aquilo que existe em pesquisa na área de leitura digital, escrita digital, universo digital, tá? E aquilo que a gente pode recuperar minimamente para, primeiro, veja bem o objetivo, ter uma prática de busca de informação, certo? Navegar praticando aquilo que tem que ser navegado como um
navegador previdente, né? Um navegador já mais ou menos preparado, que vai, com determinados instrumentos, entrar no universo. Tá? E, segundo, uma certa ambientação de vocês, né? Para resumos de pesquisa que mostram o estado da arte numa determinada área, certo? E, segundo, uma sensibilização sua, né? Para, pelo menos, conhecer, né? A estrutura de uma dissertação de mestrado e ou então uma tese de doutorado. Tá? Então, eu não estou pedindo a convivência tua com uma leitura um pouco mais atenciosa, com 5, 6, 7 pesquisas, não é isso. Eu quero que você atente para uma pesquisa de uma forma um pouco mais envolvente, vamos dizer assim. Tá? Bom, e vou aproveitar... Professor, Oi, não? só uma pergunta. O senhor vai encaminhar os temas pelo fórum do grupo? Já está. Já está o tema, já estão estabelecidos no Moodle, na abertura da unidade C, certo? Todas as divisões dos temas estão lá. É só entrar e dar uma olhada, tá? Entendeu? Fabiana que perguntou, quem perguntou? Eu perguntei, professor, estou olhando aqui. É que eu estou com o aberto aqui. Tá. Bom, e eu vou aproveitar este ponto do curso, tá? Desculpa, minha garganta já está ruim. Para fazer uma pequena exposição para vocês, né? Orientadora, ou refletindo o que nós vivemos no nosso curso, nessa disciplina, até agora. Eu vou sair fora dela para refletir sobre ela, não é? E falando sobre um pouco de práticas de leitura, tá? Porque não deixo de lado a questão do ensino da leitura. Tá? E vou começar, né, como eu sempre faço com as minhas exposições, né, com alguns trechos, né, de pensadores que eu gosto muito. Né? E um deles é um que pensa a América Latina como ninguém, que é o Eduardo Galeano. Tá? Num dos seus livros aí, né, esse é só uma epígrafe, na verdade, né, ele diz o seguinte: os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias. Tá? Quer dizer, é alguma coisa extremamente tocante, né? Porque nos fazem ver, né, que nós somos, na verdade, razão e emoção, certo? Quer dizer, nós não podemos perder a dualidade do homem, né? Porque senão nós não vamos muito longe com o trabalho educativo. Tá? Eu acho que você tem que colocar as pessoas, através dos seus cursos, para pensar, para refletir cientificamente, epistemologicamente a realidade, né? Mas você não pode perder de vista que as pessoas têm histórias, né? Que as pessoas são aquilo que elas vivenciam, né, na experiência de vida. Tá? Veja aí, eu comecei assim, meio indiretamente com o Nelivaldo, né? Mas vocês viram ali naquele breve relato que ele nos trouxe, né, a origem dele, as histórias dele, a pesquisa que ele faz, e hoje sendo um professor, né, da universidade, revivendo histórias. Né? E nós temos uma linha de trabalho chamada Histórias de Vida, que é trabalhada por vários professores que trabalham com a formação de professores, né? E que contam histórias, né? As narrativas de vida e etc., que são muito importantes. Né? E também nessa área da emoção, nós temos todo um trabalho feito pelo professor Sérgio Leite, que trabalha a dimensão da afetividade, dos afetos, né? No ensino escolarizado. Né? Isso é muito importante da gente se lembrar, né? Senão nós nos tornamos mecânicos da educação. Né? Pensamos que as pessoas são peças e as pessoas têm sentimentos, e isso é muito importante
e não perder de vista. Eu queria dar uma noção para vocês, não é? Quando se pensa leitura, né? Do paradigma de leitura, certo? Eu selecionei um paradigma de leitura, né? Para explicar para vocês como é que eu percebo esse processo, né? Como é que eu percebo esse ato, como é que eu percebo esse ato, né? O ato de ler, tá? Um paradigma, na verdade, é uma estrutura, um modelo que permite a representação de um fenômeno, né? Um fenômeno social, tá? E essa representação leva-nos a descrever, a explicar, a observar o funcionamento desse fenômeno, gerando possibilidades de decisões e ações pelo sujeito, né? Pelo professor ou mediador de leitura, tá? Todos nós, né, temos representações dos fenômenos e dos processos sociais, né? Eu costumo dar um exemplo fora da área cognitiva, da área intelectual, um ato mecânico, por exemplo, né? Como lavar louças. Eu gosto desse exemplo, né? Cada um que vai lavar louça lá na cozinha, né? É um ato que até as pessoas fogem dele, né? Eu vi um grande pensador norte-americano relatando a prática dele, né? Ele diz que aquilo que o descansa, na verdade, é o ato de lavar pratos. Certo? Mas aí, quer dizer, você tem uma representação desse ato, né? Desse processo de lavar prato. E quando você vai lavar prato, né, você coloca essa representação em prática, né? Vou dar duas histórias breves, né? Nós tivemos uma empregada em casa, que está com a gente até hoje, né? E quando chegou para lavar os pratos da casa, né, ela quebrava 3 pratos a cada lavada, certo? Ela tinha uma representação, não é? Que vinha de colocar pratos e talheres, etc., dentro de uma bacia, né? E não debaixo de uma torneira, né? E daí eu comparo com a minha esposa, né? Quando vai lavar prato, ela tem um processo que ela coloca em prática. Ela divide os talheres do lado, os copos de outro, os pratos de outro, etc. Ela concebe, né, o lavar pratos de uma outra forma, tá? Tem gente que passa todos os pratos sujos com água quente primeiro, etc. Então, você tem diferentes representações, né? Diferentes paradigmas para pensar esse processo. Mesma coisa com a leitura, né? Se você pensar também um ato ou um processo mais carregado de valores, por exemplo, o processo de namorar. O que é namorar para você, né? O que é se relacionar com uma pessoa do sexo oposto para você, né? Você tem uma representação que vem, né, de uma família, né, que é carregado de valores, certo? Tem outros que não têm esses valores. Então, pensa o ato de namorar de uma outra forma, tá? Então, aqui, mesma coisa para o ato de ler. Como é que você pensa, como é que você representa esse processo, tá? Então, os modelos, na verdade, né, eles têm até uma representação visual, né? Eu tenho um livro aqui na minha biblioteca, né? Deixa eu pegar ele aqui. Este livro aqui, certo? É um livro que não foi traduzido para o português, mas que eu estudei no meu curso de mestrado, que chama-se Modelos Teóricos e Processos de Leitura, tá? São só modelos, na verdade, né? Não existe um só, né? Para se pensar como é que a pessoa executa o ato de ler, né? E aí eu tenho um modelo, inclusive apresentado nesse próprio livro, tá? Depois eu passo a referência para vocês, mando a capa, etc. Está em inglês, nunca foi traduzido, né? Que foi feito por um norte-americano chamado William Gray, tá? Em 1984.
mas eu tenho um certo carinho por esse modelo, porque ele mostra, na verdade, a formação pedagógica, né, pela escola de um leitor que carrega consigo e põe em prática a criticidade, né? Então, ele diz, na verdade, é um modelo de círculos concêntricos, né, que não é tão separado assim, é altamente dinâmico, né, que vai desde percepção de palavras que você se apropria, na verdade, num período de alfabetização, né, ao reconhecimento de frases, né, de trechos maiores de escrita, né, que leva a uma compreensão e leva a uma reação. Tá? Eu gosto deste modelo exatamente pela reação, tá? Porque eu considero a leitura, na verdade, a produção de sentidos, não é? Que resulta de uma pessoa que reage ao texto, não é? Não uma pessoa que engole um texto a seco, não é? Mas que utiliza do seu repertório, da sua experiência linguística, emotiva, emocional, né, linguística, etc., para produzir um sentido ou sentidos aos próprios textos. Tá? Então, esse modelo, na verdade, foge, não é, de uma parcelarização, vamos dizer assim, né, ou segmentação do processo, né, e mostra como isso é dinâmico, né, mas depende de ensinos, né, específicos para se chegar lá. Tá? Quer dizer, eu reajo aos textos na medida em que um professor me mostra que eu tenho que reagir, não apenas compreender. Tá certo? Isso é muito importante vocês se lembrarem. Se a sua representação tiver na compreensão e devolução de sentidos, né, a parte mais crítica da leitura, que é a reação às ideias de um texto, ficam de fora dessa representação e, muito possivelmente, né, fora do seu ensino de leitura. Tá? Outra coisa importante, ao se falar em leitor, tá? Esse trecho é de uma professora da Eliana, depois eu passo a referência para vocês, né? É a noção de leitor que deve orientar o ensino da leitura dentro das escolas. Veja bem, que se vocês estão estudando, né, Bakhtin, socioconstrutivismo, dialogismo, né, alguns embasamentos mais objetivos sobre o ser social que somos nós, né, a sua concepção de leitor deve ser também mais abrangente. Não só, veja bem, para as mídias que estão aí, né? Não só para a apropriação das mídias e etc., né? Do leitor, da multimodalidade, né? Mas o que é o leitor numa sala de aula, por exemplo? Tá? E veja bem, quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que, por pensar assim, eu estou implementando esses princípios, esses pressupostos, no trabalho que nós estamos fazendo neste curso e em todos os cursos que eu dou. Eu preparo os meus cursos, né, com esses pressupostos e essas concepções. Né? Quer dizer, a primeira, querendo reações de ideias a vocês. A síntese que vocês fizeram, na verdade, agora, sobre os livros de Santaella e coisas, são apropriações que eu estou pedindo, mas com reação crítica àquilo que vocês leram. Tá? Então, aqui, importantíssimo, inclusive, hoje, nas EADs, no ensino à distância, tá? Nos trabalhos de ensino-aprendizagem dentro de plataformas, Moodle, Google Meeting, etc., Google Classroom, tá? Que diz o seguinte: o leitor, veja bem, não é somente aquele que lê para si. Tá? Esse não me interessa ensinar muito.
É o cara que lê, né, e fica com tudo que ele leu, tá? Para ele. Dentro de uma perspectiva relacional, dialógica, o leitor é aquele que conversa sobre o que leu, que conta ou reconta, que divide as ideias, as dificuldades e as impressões de suas leituras junto a outros leitores, membros de sua comunidade de prática. O enredo de um texto enreda os membros de uma comunidade através de interações diversas, onde todos são leitores, atores, certo? De produção de leituras. Isso é muito importante a gente se lembrar, porque quanto mais você forma uma rede de leitores, mais produtivo, eficiente, eficaz o seu ensino vai ser. Tá? Esse trecho está no relato de uma pesquisa da Eliana, que é lá da Universidade Federal do Pará, que fez um trabalho junto à comunidade do Sem Terra, tá? No estado do Pará. E o que ela percebeu, tá? É que o hábito de leitura, o gosto pela leitura, o desenvolvimento de uma representação mais substancial de leitura na cabeça das crianças e dos jovens nascia quando essa rede nascia. Tá? À medida que eles formavam a rede, é que a leitura ficava mais produtiva, prazerosa e interessante. Quando um leitor contava para o outro, tá, aquilo que leu, aquilo que gostou, a dificuldade que teve, uma interpretação inédita que ele desenvolveu e etc. Tá? Então, essa concepção de leitor, na verdade, é o leitor que faz partilhas, que faz compartilhamentos, que divide, na verdade, a sua interpretação, que se torna um informante de leitura no processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, veja bem que ler é compartilhar, certo? Por isso que eu acho que ler é um abraço, né? Mesmo que virtual, que você esteja dando hoje. Né? Há algumas concepções de leitura que colocam a leitura enquanto o abraço ao texto, né? O abraço ao outro leitor. E aí você tem os entusiasmos da partilha, aquilo que o leitor gosta e que não gosta, o quebra-cabeças de partilha, ou seja, dificuldades, o que o leitor não entende, e as conexões de compartilhamento, ou seja, descobrir padrões, as conexões que o leitor faz, isto é, do texto para si, do texto para o texto e texto com outras conexões possíveis. Tá? Então, essa noção, né, de partilha me parece fundamental, né, entre as crianças que aprendem a ler, tá? E que dividem as suas leituras. Tá? E isso é fundamental, porque isso envolve tempo e espaço dentro do currículo escolar. Tá? Quer dizer, para compartilhar, você tem que ter tempo para partilhar. Sem dúvida que as tecnologias hoje facilitam muito essa partilha. Mas na sala de aula, né, na aula presencial, né, você tem que abrir o espaço para deixar fazer com que os alunos leiam. Tá? Nesse sentido, inclusive, né, nós publicamos pela minha editora um livro de uma dissertação de mestrado que eu orientei lá em Caçador, estado de Santa Catarina, de uma estudante que pesquisou a pedagogia de Aidan Chambers, que é um pensador, escritor de literatura infantil inglês, Aidan Chambers, tá? Que desenvolveu uma pedagogia chamada Tell Me, em inglês, Tell Me, conta-me, certo? Diga para mim, me diz o que você entendeu e etc. Tá? Tem um livro sobre isso. Depois, para quem se interessar, eu passo a este livro aqui. Deixa eu pegar.
este livro aqui, Em Busca de uma Didática de Fruição da Literatura, Contribuições de Aidan Chambers. Tá? Tem PDF, tem impresso, etc. Para quem se interessar, depois eu posso passar. Bom, vamos então agora a uma tipologia de leitura. Vocês vão verificar que eu estou refletindo sobre o que nós vivemos até agora. Ezequiel, quando você foi fazer o planejamento do seu trabalho, o plano de trabalho, que tipologia você utilizou, certo? Primeiro, veja bem, que eu retomo aqui um quadro esquemático, né, da leitura crítica que eu desenvolvi na minha tese de doutorado de 1981, certo? Chamada O Ato de Ler. Tá? E aí eu desenvolvo, na verdade, um quadro em que eu penso a leitura, né, e o ensino da leitura de uma determinada forma. Eu vou explicar isso rapidamente, né, só para vocês entenderem como é importante você possuir um esquema, na verdade, um paradigma para você poder saber aquilo que você está fazendo. Você não improvisar, mas você trabalhar com bases teóricas, objetivas. Tá? Na pedagogia tradicional de leitura, tá, se dizia que o leitor lê as linhas. Era uma metáfora que dava, né, a entender, né, um primeiro movimento da leitura, que é o leitor saber, quando ele lê as linhas, que aquilo tem sentido para ele. Tá? É uma primeira aproximação que eu faço de um texto e eu destaco na minha consciência, bom, eu li o texto e eu produzi um sentido para esse texto. Tá? Então, quando eu não consigo ler as linhas, não consigo produzir um sentido para o texto, tá? Eu não entendi nada. Então, eu não tive relação nenhuma. Eu passei os olhos, meus olhos desceram as páginas de um texto, ou a página de um texto, mas eu não consegui ler as linhas. Tá? A este primeiro movimento da consciência, tá, do leitor, eu dei o nome, na minha tese de doutorado, de constatar. Tá? Os alunos que fizeram o curso comigo no semestre passado já viram esse modelo, eu estou recuperando, fazendo uma revisão do mesmo, porque há muita gente que não conhece. Bom, mas veja bem que uma leitura não para numa compreensão primeira se nós pegarmos o aspecto relacional, interativo, dialógico da leitura. Então, na pedagogia tradicional, nós temos que um texto ele tem entrelinhas, um texto tem subentendidos, o texto tem ideias implícitas, o texto tem mais coisas, lacunas que eu preciso preencher como leitor. Tá? Então, eu também tenho que ler nas entrelinhas, ver os subentendidos, ver os implícitos, saber interpretar as figuras de linguagem, uma ironia, uma crítica, certo? Às vezes, relacionar o início do texto com o começo do texto, com o meio do texto, para tirar a ideia, né, conforme aquilo que o autor articulou nesse texto. A este movimento, né, nós percebemos que um texto não tem um sentido só. Um texto tem sentidos, no plural. Tá? A este movimento, neste trabalho que eu disse que eu publiquei, em 1981, eu digo que o leitor faz um movimento de cotejar, de refletir, né? De verificar as interpretações possíveis desse texto. Tá? Então, o texto não tem um sentido só, o texto tem sentidos. Tá? Então, eu reflito, eu cotejo, eu aproximo interpretações possíveis de um texto. Eu passo a ver um horizonte de sentido que eu não via, mas que um outro leitor viu. Né?
Eu passo a ver aquilo que o poeta viu. Eu passo a ver aquilo que um colega meu interpretou e me permitiu ver. Tá? Então, veja bem, eu leio as linhas, eu leio as entrelinhas, mas veja bem que um texto, qualquer que ele seja, ele é histórico. Ele faz parte de um contexto específico. O texto se modifica ao longo da história, conforme a humanidade, a sociedade vai evoluindo. Então, veja bem, que eu passo a verificar, enquanto leitor, que eu posso ler também para além das linhas. Tá? Quando eu relaciono esse texto com o mundo social, com as circunstâncias que eu vivo, tá? Eu leio as linhas, eu leio nas entrelinhas, eu leio para além das linhas também. Né? O Paulo Freire diz claramente, nos maiores trechos dele, que inclusive virou clichê, né? Que a leitura da palavra, né, se estende para a leitura do mundo. Vocês viram falar isso aí, certo? E a leitura do mundo, não é, me permite a inteligência melhor da própria palavra, certo? Então, leitura do mundo, leitura das linhas, leitura da palavra, na verdade, são coisas relacionadas, porque qualquer texto tem referenciais de mundo, traz embutido referenciais de mundo. Então, eu começo a perceber, gente, que uma leitura, ou numa leitura, há mais sentidos ainda. Tá? Há mais sentidos ainda. Isso é extremamente importante da gente ver. Então, veja, eu costumo repetir isso para você não esquecer o modelo. Há sentido, há sentidos e há mais sentidos ainda. E você consegue perceber que há mais sentidos ainda quando você lê um texto numa determinada circunstância, passa um tempo, você volta a ele para ler. Você consegue ver mais coisas ali. Né? E aí, neste movimento, nós damos nome de transformação. Tá? Então, vejam que neste modelo, na verdade, de leitura crítica, não é? Ou leitura criativa, como vocês queiram chamar, não é? Eu tenho que, pedagogicamente, abrir espaço para o sujeito atribuir sentido, ganhar sentidos e produzir mais sentidos ainda, para que ele constate, para que ele reflita ou coteje e para que ele transforme. Tá? E veja, não, a diferença deste modelo, né, que eu estou instituindo para uma escola renovada, arejada, pedagogicamente bem embasada em modelos teóricos, né, é de uma escola que apenas reproduz. Quando você fala assim, a escola é reprodutora do quê? De sentido, tá? De conhecimento. Ela não cria nada, ela para na reprodução. Tá? É o que faz, por exemplo, o livro didático. Se você pegar o livro didático, né, ele para, ele vai até o cotejo, se for. Ele constata e devolve aquilo que ele constatou. A resposta nos questionários de compreensão, interpretação e compreensão. Tá? Então, veja bem que aí, né, o que se almeja, na verdade, com os nossos alunos leitores, é que eles tenham a chance de expandir os sentidos pela interação ou cruzamento de repertórios. Tá? Quer dizer, o sentido, na verdade, do modelo, ele ganha em importância, em dimensão, quando você permite a expansão de sentidos, tá? Ao longo de um trajeto de leitura. E aqui eu volto a uma pergunta que foi feita pelo professor João Fiorot para mim, João, colega da turma de vocês lá de Linhares, né? Porque, veja bem, o projeto temático de leitura, certo? É um projeto também em que os textos estão relacionados debaixo de um tema específico. Tá? Porque quanto mais ligação um texto tiver com o outro, né, mais compreensão eu vou ter sobre o tema de estudo. Por isso que eu, na verdade, insisto muito, né, em você evitar esta fragmentação de textos, levando para cada lugar ao longo de um trajeto de leitura e não ficando nada em termos de compreensão.
porque um tema traz um léxico específico relacionado àquele tema, certo? O gênero, geralmente também é relacionado ao próprio tema, e assim por diante. Tá? Então, um texto tem que levar a outro texto dentro de uma unidade temática. Né? E não você fragmentar uma hora um texto apostilado, outro texto apostilado, outro texto apostilado, entendeu? Que não fica nada na cabeça do aluno em termos de um adensamento de compreensões. Tá? Então, veja bem, que ler crítica e criativamente é produzir sentidos reagindo. Reagindo. O leitor crítico produz sentido, ele lê as linhas, ele produz sentidos, ele lê nas entrelinhas, e ele produz mais sentidos ainda, ele lê para além das linhas. Veja que esta pedagogia colocada em prática depende de uma postura específica do professor. O professor tem também que ser humilde na interpretação que ele faz do texto. Certamente que ele pode até ter uma interpretação mais adensada, mais rica, mais abrangente sobre um texto, mas ele tem que aprender a escutar, fazer síntese interpretativas e aprender com elas, mesmo quando o aluno entende pouco ou entende nada do texto. Tá? Porque o texto não é um castigo interpretativo ao aluno, é para ver como é que ele se relaciona com o texto. E você fornecer a sua interpretação, né, como um enriquecimento às interpretações primeiras que os alunos trazem e emitem, não é, num circuito de leitura. Bom, agora nós vamos, quase terminando, tá, para uma tipologia de leitura. E veja bem que, estudando a leitura aí por mais de 60 anos, mais de 50 anos, vamos dizer assim, mais humilde, né? Eu já entrei em contato com centenas de tipologias de leitura. Tá? E eu não tenho nenhum tipo de mania classificatória, né? Como tem, por exemplo, a minha amiga Lúcia Santaella. A Lúcia Santaella declaradamente diz que ela gosta de classificações. Né? Daí ela classificava o leitor, né? O leitor movente, o leitor meditativo, o leitor imersivo, né? Classificação em tríade, a tríade persiana, né? Porque o Peirce também age assim, ele classifica tudo em 3. Né? Depois o leitor, como é que fala lá? Previdente, o leitor novato, o leitor, aquelas coisas que ela faz, tá? Quer dizer, é interessante. Mas, e tipologias de leitura eu conheço muitas também, tá? Mas eu destaco essa tipologia do João Vanderlei Geraldi, não é? Um grande pensador, linguista lá do IEL da Unicamp, hoje aposentado, né? Que publicou essa tipologia na revista Leitura, Teoria e Prática, né? Um periódico que eu recomendo muito a quem quiser estudar leitura, que é o único periódico que tematiza a leitura e a escola, né? E já está no seu número 60, acho muito interessante. Né? Infelizmente, nós não vamos ter tempo de manipular essas revistas e tal, né? Eles estão suspensos agora por causa da pandemia, mas vão voltar a publicar. Tá? É um trabalho feito pela Associação de Leitura do Brasil, que vai promover o COLE, Congresso de Leitura, no ano que vem. Mas a base da tipologia de leitura do Vanderlei, né, é a finalidade da interlocução com o texto. Certo? A finalidade da interlocução com o texto. Ou seja, qual é o objetivo que eu quero atingir com a leitura de um texto? Certo? Quando eu interajo com o texto, qual é a minha, na verdade, interagir com o texto? Tá? Então, o critério de classificação do Vanderlei é a finalidade, o propósito da interlocução com o texto. E veja bem que quando eu leio uma revista no gabinete dentário, antes da minha consulta, eu tenho uma finalidade ali, que é passar o tempo, né? Ver alguma coisa de leve ali, dissipar o meu medo do motorzinho, do dentista, tem várias coisas. Né?
Quando eu leio antes de dormir, se eu tenho esse hábito, né? Eu quero, na verdade, chamar o sono rapidamente. O livro vai cair da minha mão ali. Então, eu tenho uma coisa de me deliciar com um pouco de leitura para chamar meu sono, né? Se eu estou lendo para um concurso público, se eu estou lendo para fazer um vestibular, aí já não dá para fazer esse tipo de leitura. Eu tenho que estudar o texto. A minha finalidade é outra. Eu quero reter ideias, eu quero puxar a ideia para a margem, eu quero me apropriar das ideias para eu poder fazer o exame. Tá certo? E aí você tem até aquela questão dos hábitos associados, né? Quando eu fumava, certo? Eu associei o hábito de fumar com o hábito de escrever. Então, eu só escrevia quando eu fumava. Tá certo? Quer dizer, é extremamente interessante essa questão do hábito associado, né? O hábito de ler vem associado a um outro hábito. No caso de fumar, um hábito pernicioso. Mas tem gente que é assim, né? O meu sogro, eu costumo contar uma história do meu sogro, né, que já faleceu, o pai da Lília, né? Mas uma vez ele veio em casa, né? Ele queria ir no banheiro, né? Fazer as suas necessidades. E ele falou assim para nós: você tem o Estadão aí? Eu falei: eu não tenho Estadão, eu não assino o Estadão. Porque se eu não ler o Estadão, meu intestino não vai funcionar. Tá certo? Então, são pessoas, né, que, na verdade, só fazem as suas necessidades se estiver lendo. Né? Tem aquelas pessoas que ficam 3 horas no banheiro lendo o livro e fazendo outras coisas. São hábitos associados. Você está entendendo? Tem gente que senta no consultório do dentista e já procura uma revista para ler, porque ele só espera lendo. Né? Tem gente que vai fazer uma viagem e já faz a seleção de livros, que vai viajar, sabe que vai ler, e assim por diante. Né? É como gente que vai escutar um CD no carro também, dirige escutando música, né? São hábitos associados. Mas aí vejam bem, que com determinadas finalidades. O João Vanderlei Geraldo, então, estabelece uma tipologia de leitura, né? Dividindo, primeiro, o que ele chama leitura busca de informações. Tá? Quer dizer, é o que nós vamos começar neste semestre, neste mês, desculpe. Tá? Nós vamos buscar informações. Tá? Nós vamos fazer uma pesquisa, nós vamos fazer uma complementação de um estudo, eu preciso da informação. Certo? E hoje, para aqueles que usam celular, né? Por exemplo, se você não sabe o significado de uma palavra, você entra na internet pelo celular e vê o significado da palavra, né? Seja pela Wikipédia ou outra, um dicionário digitalizado, etc., né? Você busca a informação. Né? Antigamente se praticava isso com os guias telefônicos, né? O guia do telefone, né? Você precisava de um número de telefone, não tinha ninguém para dar, você então consultava as páginas amarelas para saber. Isso é obsoleto hoje, já passou. Né? Mas aí veja bem que a leitura, a busca de informações é muito facilitada pela própria internet. Né? Alguns se recordaram da Barça aí nas suas memórias. Né? A Barça era, na verdade, você praticava a leitura, a busca de informações, você copiava a enciclopédia Barça, essa coisa toda. Né? Então, o Vanderlei diz que o propósito da leitura, a busca de informações é a pesquisa ou complementação. E exemplifico, né, com a leitura que nós estamos começando agora e com outras leituras que vocês fizeram. Né? Esse catálogo de links, né, a sistematização dos links do nosso curso, que até uma começou lá no fórum, não é busca de informação. Nós estamos caminhando por um trajeto, você se lembrou de um link, sugeriu para o grupo, etc. Tudo isso é busca de informação que você disponibiliza para o grupo. Né? Lembre-se do Fórum da Thelma, que é uma busca de informação. Tá? Se você quer fazer uma receita de um bolo qualquer, né? Você vai buscar informação ou na internet, ou no livro de receita da sua mãe, para você fazer e complementar essa interlocução que tem essa finalidade. Às vezes você mantém a informação, às vezes você joga a informação fora. Depois de que você viu o número do telefone, você já esquece o número do telefone, você não precisa mais dela. Um segundo tipo de leitura, com base na interlocução, tá?
é a leitura que o Wanderlei chama estudo do texto. Tá? Eu jogo aqui a leitura do livro que você fez para a sua resenha crítica. Tá? Quer dizer, você não só leu aquele texto, mas você tinha um propósito de resenhar, de puxar os eixos de ideias, certo? De ver os argumentos, de buscar quem era o autor, estabelecer relações desse texto. Tá? Então, aí, veja bem, qual é o meu propósito, na verdade? É estudar o texto. Tá? Até falei dos concursos, dos vestibulares, né? Que você tem que estudar o texto. Você não pode, na verdade, esquecer aquilo que você leu. Né? Você tem que ter um mínimo de retenção dos eixos de ideias, né? Das referências do texto, e por aí vai. Tá? Um terceiro tipo de leitura que o Wanderlei estabelece, conforme o propósito, conforme da interlocução, é o que ele chama de leitura do texto pretexto. Tá? Quer dizer, quando a leitura do texto serve para uma outra coisa que não o texto propriamente dito. Tá? Então, eu quero desenvolver a expressão oral dos meus alunos pela teatralização de um texto de teatro, de texto de dramaturgia. Então, eu quero chegar lá. O texto de dramaturgia vai ser um pretexto para eu chegar ao meu objetivo. Tá? Os alunos vão ler um determinado trecho e pintar o cenário do texto. Tá? Os alunos vão fazer uma colagem a partir da leitura do texto, vão fazer uma dramatização, vão fazer um outro texto que não o próprio texto. Então, na verdade, é isso que o Wanderlei chama de leitura do texto pretexto. Tá? Ele serve para alguma coisa extra que não o próprio texto. Está claro? E, finalmente, o Wanderlei coloca a leitura fruição do texto. E ele é muito claro quando ele diz: a leitura fruição do texto faz a interrupção da leitura por prazer sem controle do resultado. É o ler por ler. Tá? É o ler por ler. Tá? Obedecendo, por exemplo, a natureza de um texto literário. Tá? Quando você didatiza o texto literário, você não cumpre o propósito dele. Qual é o propósito do texto literário? É fazer você mexer com a sua fantasia. Esse que é o propósito estético do texto. Né? Mexer com as minhas emoções, mexer com a minha fantasia, pôr a minha fantasia para funcionar. Né? E eu não preciso ter controle de resultado disso, porque a leitura do texto literário basta por si. O texto literário faz o trabalho educativo, estético, literário com você. Tá? Sem dúvida que você pode utilizá-lo para outros propósitos, mas o propósito fundamental de um texto aberto é aumentar o gozo, aumentar o prazer do texto. Tá? Bom, então veja bem que este quadro que eu dei para vocês da tipologia, né, gera a leitura fruição do texto, só para exemplificar aqui, tá? É a leitura que vocês estão fazendo de ouvido, tá? Do audiolivro. Eu pedi, leia um romance gostoso, né? Escolha um que você quer. Até a Paula me relatou, fez um relatório no texto que ela leu, não sei se vocês leram, né? Porque ela não conseguiu se concentrar no livro que ela estava lendo, que ela estava ouvindo inicialmente. Foi uma penúria para ela. Tá? Porque nós lemos pelos olhos e, quando nós começamos a ler pelo ouvido, fica uma loucura, porque você tem uma série de solicitações do ambiente, né, que, por vezes, não te permitem. Então, ela trocou de livro, ela começou com um texto mais curto, tá, que permitia o completamento, lido pelo próprio autor, né, do audiolivro dela. Tá? Mas o que eu quero? Eu quero um comentário aberto, tá? Que eu estou lendo simplesmente para você corrigir algum probleminha que você teve ali, mas estou totalmente respeitando, né, o livro que você escolheu, né, o prazer que você teve, não estou querendo dar isso como um fardo. Então, veja bem, gente,
Um bom programa de leitura, tá, teria que contemplar, veja bem, ler para buscar informações. Um programa equilibrado de leitura para a formação integral, redonda do leitor, ao longo de um semestre, de um ano, ele tem que colocar a busca de informações. Uma necessidade fundamental hoje na sociedade do conhecimento. Se você não souber buscar informações, e aí eu dei o leme da Simone para vocês, tem um leme para buscar informações, para você fazer aquilo que é chamado curadoria de informações, para você ser um navegador previdente, tá? É fundamental. Então, eu tenho que hoje colocar os meus alunos para buscar informações, seja onde for. E eu não estou dizendo buscar informações apenas na internet. Ele pode entrevistar um médico da comunidade, vai buscar informações lá. Ele pode ver qual é o trabalho de um varredor de rua, entrevistar o varredor de rua, tem que buscar informações, organizar informações, certo? O meu programa de leitura tem que ter estudo do texto. Eu tenho que ter um texto curto dentro de um projeto temático, tá? Que me permita estudar com os alunos, ler com os alunos, esquematizar o texto, resumir o texto, puxar o texto para a margem, falar sobre o texto, motivar para a leitura, e por aí vai, certo? Quer dizer, eu tenho que estudar texto com os alunos. E veja bem que estudar texto não é responder roteiro de leitura e nem questionário de leitura. É você ler com os alunos e dar o teu exemplo de estudante no texto. Tá? A pessoa aprende a ler com você enquanto modelo também. Como é que você estuda um texto? Você sublinha o texto, você passa o pincel atômico amarelo, você puxa para a margem, você faz um esquema do texto. Que habilidade de estudo do texto você desenvolveu? Você leu o primeiro parágrafo, leu o último parágrafo, depois você leu o meio. Como é que você faz? Tá? Como é que você relaciona um parágrafo com o outro? Né? Quer dizer, buscar a inteligência do texto conjuntamente também. O que você não entendeu? O que você entendeu? Que palavra que é difícil, que palavra que não é? E por aí vai. O programa, tá? Tem que ler para realizar outras atividades, a produção a partir do texto. Tá? Vocês fizeram uma produção aí com um aplicativo, né? Com o Quick. Não sei se vocês se lembram. Lá no início, foi uma vibração completa. Qual é que era a minha ideia? Tá? Era fazer você ter um aplicativo e, ao mesmo tempo, se mostrar, né? Para os colegas com determinados objetos que você gostava. Tá? Então, nós temos também que dramatizar, né? Nós temos que teatralizar, nós temos que ler em voz alta, né? Nós temos que pintar o texto, nós temos que, a partir de um texto escrito, fazer um vídeo do texto, fotografia do texto. Né? Quer dizer, o celular hoje permite, na verdade, outras atividades que você puder imaginar. E um bom curso de leitura, né, é para você abrir perspectiva para ler, para sentir prazer através do texto. Né? Quer dizer, escolha um livro que você goste, forme uma biblioteca de literatura com os seus alunos, forme o que eu chamo de acervos rotativos de leitura, recorte poemas sobre um tema específico, sobre o amor, sobre o Covid, sobre coisa, prega isso numa folha de papel e vai distribuindo 30 textos lá para os alunos lerem gostosamente. Faz uma sacola de livros, ou faz aquilo que eu fiz lá com os ribeirinhos de Porto Velho, que eu dei uma assessoria lá. Os alunos não tinham nada de texto. Nós formamos um cesto de livro, com doações, com o diabo, mas tinha, né, o livro ali, né, como um menu que a pessoa pega, se enrosca no texto, lê o texto, comenta o texto, conta para o colega, diz assim, odiei esse texto, não gosto, adorei esse texto, lê, que é bom, por aí vai. Né? Então, vejo que nós temos, na verdade, como exemplo desses objetivos para a aula de leitura, tá? Esses tipos de interlocução. Tá? Você poderia ter ainda o que eu chamo de leitura de sobrevivência, ou leitura pragmática, né?
que são aquelas leituras que você faz para poder sobreviver na sociedade letrada. Tá? Por exemplo, preencher um formulário de trabalho é uma leitura que você faz. Tá? Saber ler a bula de um remédio, para não morrer depois de tomar o remédio, certo? Que são exemplos, né, de textos e de gêneros, na verdade, né, que são colocados pela Teberoski, né? Como é que é? Emília Ferreira e Teberoski. Leve para a sala de aula, né, exemplares de gêneros de texto, para que os alunos tenham uma ambientação com esses textos aí. Tá? Bom, era isso que eu tinha que apresentar, tá? E eu deixaria agora um momentinho para algumas perguntas, se vocês tiverem, certo? Porque vocês estão aí com uma tarefa de navegação também. Se alguém tiver alguma pergunta, depois eu disponibilizo essa live para vocês, né? Mas se alguém tiver alguma perguntinha, pode fazer. Eu tenho, na verdade, um comentário sobre essa questão dos entusiasmos da partilha, né? É interessante pensar quanto é importante para construir uma prática de leitura permitir que o aluno também não goste, né? E eu acho que a escola acaba por ter uma certa castração à medida que esse aluno vai evoluindo nos anos escolares, de não permitir que ele não goste daquilo lido. Principalmente, ouso dizer que quando a gente começa a trabalhar muito com cânone literário, mais para o ensino médio, nos anos finais do Fundamental 2, porque se aquilo ali é o que a gente tem, né, de estipulado como a melhor leitura, né, da nossa sociedade, que representa, e sim, né, aqui cabe dizer que representa sim, né, uma fruição estética, tem uma linguagem diferente, representa a nossa cultura, de certa forma, mas que o aluno não tem como dizer que não gostou, né? Então, talvez ele esteja lá com 14 anos, lendo A Moreninha, e, de certa forma, a gente espera que ele se relacione, que ele goste daquilo. Eu acho que parte disso é uma culpa nossa, de como nós gostamos muito da leitura, né? Nós somos entusiastas da leitura, a gente também quer que nosso aluno goste de ler. Só que a gente esquece que existe uma gama ali, né? Existe um cardápio. Pode ser que meu aluno não goste de ler romances do século XIX, mas que ele goste de ler Desventuras em Série, que ele goste de ler um Harry Potter, que ele goste de ler outro tipo de leitura. E aí, acho que vai do desafio da gente validar que tudo bem não gostar, mas que aqui a gente está fazendo uso dessa leitura, que tem um motivo, né? E que você pode realizar outras leituras por fruição. Agora, foi isso que eu fiquei pensando, assim, né? Que em momentos que a gente tem que pensar na nossa prática para também deixar que o aluno diga, olha, não gostei, mas ok, agora para esse livro didático, para essa atividade, eu tenho que responder o roteiro de leitura e os personagens são, sabe? E as características são. Mas mesmo assim, não gostei do livro, sabe? Permitir que o aluno possa transmitir essa sensação, que é o que faz, né? Como a gente falou mais cedo, essa questão de troca social, né? Que faz com que você internalize aquilo e aquilo ali faça um sentido, né? Para o leitor. Outros comentários? Palavra aberta para quem quiser comentar. Assuntar um pouco. Eu gostaria de fazer um comentário nessa linha que a Paula estava falando, né, do gostar, né, de como é que a gente entusiasma a partilha dos textos. Eu venho de uma família de não leitores, né? Para o meu avô, a leitura era uma atividade de quem não tinha o que fazer. E o meu gosto pela leitura eu devo a um professor de língua portuguesa, né? Porque ele chegava em sala de aula, ele lia assim, de forma a nos envolver. E aí assim, eu desenvolvi o gosto pela leitura, mas era muito isso o que a Paula estava falando agora há pouco, dos clássicos, né? Ele estava lendo Machado de Assis, né? Ele estava lendo poesias de Gregório de Matos e tal. E aí, de repente, nesse trabalho com leitura, a gente acaba se apegando muito mais aos clássicos, né? E abandona um pouco dos textos
dos autores contemporâneos, que são linguagens e discursos que estão mais próximos dos nossos alunos. De repente, não sei se faz uma mescla dessas escalas, do clássico com o contemporâneo, ou começa pelo contemporâneo para desenvolver o gosto até chegar ao escritor clássico, né? Aquele que já está consolidado na literatura. É isso. Mais alguém quer falar? O Humberto Eco tem um texto que eu gosto muito, está na Teoria do Romance dele, é o primeiro capítulo, né? Mas ele começa com uma pergunta e dá uma resposta para a gente, né, que choca. Logo nas 3 primeiras linhas desse texto, né, um conjunto de artigos desse livro, está fugindo a referência agora, mas ele pergunta assim, para que serve a literatura? Né? E ele responde, não serve para nada. Não serve para nada. E aí ele vai refletindo, né, sobre essa tese, né, e vai invertendo, né, o raciocínio ao longo do trajeto da reflexão que ele faz nesse livro. Né? E ele está falando exatamente sobre romance, sobre literatura e tal. Né? Entendeu? E eu acho que o que vocês, Nerivaldo, Paula, colocam nesse comentário, né, primeiro, são 2 coisas, na verdade, né, que depende muito do manejo, do preparo do professor, né, em saber lidar. Né? Primeiro, você tem, me parece, um currículo escolar, né, e hoje você tem esse currículo tendo como parâmetro, né, a base comum, nacional comum curricular, né, base nacional comum curricular, BNCC, né, como te dando, na verdade, alguns alicerces para você organizar esse currículo. Né? E aí, veja bem, nessa mixagem do currículo, né, entram muitos elementos. Né? Aquilo que a escola e a BNCC julgam importantes, né, coisas válidas da cultura mesmo, né, podem ser até da cultura brasileira, e aí você tem uma ligação, né, dos textos que você fornece com a identidade cultural, por exemplo. Né? Tem os textos que você fornece como relacionados com a prática da cidadania, né, que são valores que muitas vezes são contemplados por um currículo. Né? E, veja bem, um conjunto de crianças, de jovens, de adultos, etc., né, que estão vivendo a história da sociedade, né, e que trazem para você, né, determinadas necessidades, determinados modos de ser e ver a realidade, determinados modos de ler. Né? Você tem tudo isso. Né? Então, você, na verdade, né, fica com o fogo do dragão por baixo e o fogo do dragão por cima, e você no meio, né, meio sanduichado aí. O que você faz? Tá? Eu acho que eu iria, né, por uma dimensão, né, de combinação, na verdade, né, ou de compatibilização entre esses 2 eixos. Né? O eixo que vem do aluno pela história que ele vive na sociedade e da sua leitura crítica dessa sociedade, tá? E, na verdade, aquilo que a escola, que a cultura escolarizada propõe. Né? E a Magda Soares é uma alta defensora da cultura escolarizada. Quer dizer, eu não posso conceber uma escola
que não tem nada a propor. Quer dizer, ou uma escola que é mera repetidora, ou uma escola que é inocente, que é reproduzir a ideologia da esquerda ou da direita, ou do diabo que seja. Entendeu? Quer dizer, eu acho que a escola tem que, na verdade, analisar, né, aquilo que ela vai fazer e instaurar isso dentro de um projeto político-pedagógico, né, que entra dentro dele várias determinações, né, mas ele não é altamente determinado também, ele não é uma mão de uma via só, porque você tem os determinantes ali, que são os professores e os estudantes, né? Então, no caso do desenvolvimento do gosto, né, eu acho que você tem que levar, na verdade, sem dúvida, como disse a Paula, a exposição, né, ou a disposição, né, de determinados elementos da cultura midiática, cultura impressa, né, do conhecimento, né, do capital de conhecimento que a sociedade conquistou, não é, para dispor aos alunos, certo? Agora, sem dúvida que ele pode aprender, pode ser exposto e não gostar, tá? Eu tenho uns amigos hoje aí com mais de 60 anos que não gostam de ler, mas nem por isso deixam de ser bons profissionais, entendeu? Quer dizer, eu acho que é um direito da pessoa não gostar de ler. Sempre falei isso, né? Quer dizer, como eu gosto, né, e como eu ensino e como eu defendo isso, a verdade é porque eu sei alguns valores preciosos da presença da leitura, né, na vida das pessoas. E faço o meu testemunho também, né? Mas é uma relação bastante complicada, tá? E a saída do Nelivaldo é uma saída, quer dizer, você partir, né, de onde os seus alunos estão, né, saber aquilo que eles leem, verificar se dentro daquilo que eles leem, né, existe, na verdade, uma produção um pouco mais sofisticada dentro daquele gênero que eles leem, tá? Por exemplo, gostam de rap. Será que todo tipo de rap é ruim, por exemplo? Quer dizer, ou será que tem um rap que faz a gente pensar, etc. Será que eu posso pegar essa cultura rap e relacionar com Guimarães Rosa, por exemplo? Sei lá, estou pensando aqui agora. Tá? Então, eu acho que está aí, na verdade, como é que eu chamaria? A perspicácia, né? A malandragem, no bom sentido, do professor, né? A malandragem vista na ótica, por exemplo, do Ariano Suassuna, né? O malandro, na verdade, é quem sobrevive no mundo do capital e se sai bem ali dentro, ele sabe manejar, né, os esquemas de coisificação dentro dessa sociedade, né? Ele é perspicaz, né? O malandro enquanto uma pessoa perspicaz, na verdade. Então, eu acho bastante interessante, né, esse depoimento do Nelivaldo, coisa, porque, na verdade, a gente também, né, tem um gosto, né? A gente também convive com determinados autores, né, e não convive com outros, né? A gente também tem um conjunto de crenças, você está entendendo? Então, você, na verdade, talvez até no momento do ensino, se despojar um pouco disso, humildemente, tá? Não se colocar, na verdade, no alto pedestal, né? Como o meu gosto é o gosto, né? E se lembrar, na verdade, que você vive numa democracia, né? Entendeu? Quer dizer, e a democracia é o regime das diferenças, né? Que está sendo muito colocado em xeque hoje em dia, né? Porque as diferenças não são respeitadas, porque você tem uma tendência forte, não é, para um sectarismo de direita ou de esquerda, certo? Quer dizer, e aí, quer dizer, eu não aceito o outro, eu não aceito a outra forma de pensar, né? Quer dizer, se você observar o que acontece muitas vezes, né, é a imposição de um modo de pensar, né, sendo impossível até, né, que isso ocorra. Então, tem um filme que, se vocês puderem assistir um dia, né, que se chama não sei o que, da Miss Brodie, tá? Ou é o filme mesmo, é chamado Miss Brodie, depois vou me lembrar, eu passo a referência para vocês. Mas é a história de uma professora, né,
certo? Ela é uma nazista. Ela assumiu, é uma professora que dá aulas na Inglaterra, período da guerra, tá? Só que ela assume, na verdade, o nazismo como ideologia, entendeu? E ela tenta passar, né, a ideologia para os alunos. É uma coisa muito grande, né? Muito terrível, na verdade. E outro filme que está aí no Netflix, eu terminei de ver com a Lilian anteontem, né? O título me escapa agora, Papapá de um Sonho. Vou passar para você. Eu vou marcar aqui, porque eu queria que você assistisse muito esse filme. Né? É um filme com a Glenn Close, tá? Fazendo um papel de uma avó perfeita. É uma história baseada em vida real norte-americana. Né? Tá? Mas aí, na verdade, é a família, né? Principalmente a avó, né? Querendo dar uma direção para a criança, certo? Você tem uma sociedade altamente perniciosa que leva, né, para a delinquência, certo? E uma família totalmente desintegrada, mas uma avó, que é a Glenn Close, né, fazendo aquele trabalho diretivo, né? E só para terminar esse papel diretivo nosso, lembrando a Paula, você tem uma história que eu já contei, que você conhece, né? Só para terminar por hoje, que são 10h40, a Lilian, minha esposa, teve um orientando chamado Eduardo Klebs, né? É aquele autor daquela dissertação que utiliza a teoria do discurso de Aristóteles, né? Que coloca nos tempos escolares, então, né? O tempo epidídico, o tempo de julgamento, o tempo de planejamento, e tal. Mas o Eduardo Klebs dava aula aqui na escola comunitária de Campinas, certo? Eu estou me referindo agora ao nosso papel de professores. Mas o Eduardo Klebs dava aula na comunitária, e a comunitária tinha um tipo de organização e de trabalho pedagógico, vamos dizer assim, um pouco mais aberto, um pouco mais arejado, né? E, posteriormente, houve uma reformulação na coordenação pedagógica da escola, e ele sentiu que a escola se fechou, né? Ele que me relatou essa história, eu estou relatando a vocês. Mas ele ficou tão chateado, né? Foi despedido da escola e tal, que ele não sabia, está desorientado, não sabe o que eu vou fazer. Eu vou tentar minha vida numa periferia da escola, periferia de Campinas. E foi lá para a Conchinchina, né, meio num papel assim, meio de desbravador, né, dar aula lá nessa escola de periferia, na escola pública. Certo? Quer dizer, ele partiu de uma escola elitizada, que é a escola comunitária, inverteu e foi fazer esse trabalho lá na escola pública. Escolha dele, opção dele, né? E ele contando. Então, ele chegou lá, oitava série do ensino fundamental, oitavo ano, né? O 9º ano do ensino fundamental. Chegou, começou lá, falou, bom, então vocês vão fazer esse trabalho e coloca o nome aí na folha. Um aluno falou, não vou colocar o nome. Não vou colocar o nome. Não vou escrever o nome. Ele, né, respeitou e tal, ele segurou o aluno no final da aula e perguntou, mas por que você não sabe? Por que você não quis escrever seu nome? Ah, eu não sei. Mas você está no 9º ano e você não sabe escrever seu nome? Não, eu não sei. Certo? Bom, aí aquilo desmoronou ele, quer dizer, um aluno no 9º ano, né, que não sabia escrever o nome. Quer dizer, ele passou de ano para ano, não sei de que jeito, nessa promoção social de estatísticas aí, né, ninguém ensinou o garoto a ensinar o nome. Quer dizer, ele não tinha sido alfabetizado. Né? Aí ele correu para nós lá na Faculdade de Educação, né? Conversou com o Sérgio Leite, conversou com a professora Norma, que cuida de... Eu falei, gente, eu estou perdido, porque eu não sei alfabetizar, né? Eu não tenho essa prática, como é que eu vou fazer? Aí ele pegou lá uma orientação, e daí ele ficava meia hora depois das aulas, certo? Com esse aluno. Era um aluno até bem revoltado, porque ele não sabia, né? E meia hora, ficava lá, meia hora, até que o aluno conseguiu escrever o nome, pegou os rudimentos, né? E entrou para as fases lá
de alfabetização, já compreendia os textos, etc. E passou um tempo, ele estava dando uma das últimas sessões lá de reforço, que é chamado, né? E o aluno falou assim: professor Eduardo, eu poderia fazer uma pergunta para o senhor? Né? O Eduardo falou: lógico que você pode. Né? Ele olhou bem nos olhos do Eduardo e falou assim: o senhor não quer ser meu pai? Entendeu? Você não quer ser meu pai? Aí o Eduardo, na verdade, desmoronou completamente, né? Porque ele viu, na verdade, por trás das dificuldades da criança, aquele negócio que eu falo para vocês, né? Quer dizer, conheça um pouco melhor, né, as histórias, as narrativas, né? E aí, sem dúvida que a gente, como disse a Paula, como diz o Nilivaldo, a gente é um pouco de tudo isso, certo? A professora, como é que ela chamava? A esposa do professor Luiz Carlos de Freitas, a professora Helena de Freitas, né? Dizia assim que a gente é um pouco de super-homem, né? Enquanto professor. E no Brasil a gente é super-homem e meio, né? Porque muito da educação familiar passou para a educação escolar, passou para ser função do professor, né? E se a gente não souber, né, compatibilizar as coisas, né, a gente realmente não é professor, né? Então, é uma série de situações que ocorrem, né, que fazem a gente pensar. E eu acho que esse comentário, que foi longe aí da Paula, complementado pelo Nelivaldo, né, coloca esse papel, né, que o meu amigo Cortella fala muito, né? A gente, professor, é muito do símbolo da mãe, na sua capacidade de doação, né? Quer dizer, se você, na verdade, perdeu essa capacidade, né, você deixou de ser professor. Tá? Porque quando você se coloca na função de professor, me parece, né, existe imediatamente uma expectativa por parte dos estudantes, né, primeiro, que você vai dispor informações para produzir conhecimento. 2, que você vai estruturar uma estrada para ser caminhada. 3, que você vai apoiar, corrigir, dar nota durante essa caminhada. Você vai julgar. Tá? Então, essas expectativas, na verdade, surgem na cabeça. E quando ele não sente que você tem, né, coisas para doar, ele te assassina, ele te sataniza. Vocês estão entendendo? Quer dizer, eu tive na minha vida, na verdade, a experiência dos estudantes que eu tive, né, de escola primária, que eu fui, ginásio, aquelas coisas lá atrás no tempo, né, mas eram logo nas primeiras aulas. A gente já via. Esse cara sabe, esse cara não sabe. Esse cara se sensibiliza, esse cara não se sensibiliza. Então, são alguns estudos na área de formação de professores que mostram, assim, de uma maneira bastante humilde, né, a nossa posição de mediador de leitura, né? Sem dúvida que nós estamos abrindo a perspectiva para vocês agora de ir muito além, né, da leitura em livro, né? E, por acaso, só para terminar de vez mesmo, estou falando que nem um louco hoje, né? Ontem eu falei para a Lília, eu chamei a Lília aqui, eu falei, olha, eu estou lendo as resenhas críticas dos meus alunos, né, que eu vou disponibilizar para todos depois, né, e que eles vão publicar para atingir uma plateia maior, mas eu vou ler um conjunto de coisas aqui para você verificar como é que nós estamos, tá? Não é bem atrasados, porque a gente está aberto à experiência, né? A gente não se fecha à experiência. Mas eu fui colocando para ela assim, olha, eu vou ler aqui para vocês só para você também se situar. Pedagogia de projetos, jogos digitais, gamificação, recursos educacionais abertos, REA, softwares educativos, blended learning, EAD, educação à distância, educação inclusiva, tecnologias assistivas, peer instruction, team-based learning,
aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, sala de aula invertida, tecnologia de informação e comunicação móveis sem fio, Teams, Facebook, WhatsApp, REA, Recursos Educacionais Abertos, RED, Recursos Educacionais Digitais, AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ela se escondeu de trás da escrivaninha dela, certo? Porque, na verdade, aponta, né, como é que esse universo, eu me lembro muito daquele slide que a Valéria trouxe para nós logo no início, né? Aquele túnel cheio de bits, né? de dígitos, né? Que ela colocou na apresentação dela, né? Como é que esse túnel, na verdade, né? Já gerou, já produziu, né? Um conjunto vasto de didáticas, de possibilidades, né? De técnicas, de tecnologias, na verdade, que nós ainda temos, enquanto professores, de nos apropriar. Tá? E isto, certamente, sem desprezar, tá? Todo o cabedal de bens educacionais já inseridos nas didáticas. Tá? Quer dizer, eu não vou jogar defenestrar o livro, vou jogar o livro pela janela, não posso defenestrar o livro, né? Porque as práticas de leitura convivem, né? Eu não vou fazer que nem fez muitas escolas americanas, de deletar o ensino da escrita manuscrita em escolas norte-americanas, porque eu julgo que a escrita manuscrita ainda tem um valor imenso na sociedade brasileira. Nos Estados Unidos, várias escolas, como existe a digitalização, a caneta já está fora, o papel já não tem. Tá? Então, são evoluções, né, que fazem a gente pensar bastante, né, que faz a gente se mexer enquanto professor. E eu acho até que o gostoso está aí mesmo. Entende? Quer dizer, o gostoso de ser professor é isso. Tá? Você ser cutucado, sabe? Chamado à vida, né? Por quem está aí vivendo. Né? Nesse sentido, a gente não sai, né, a menos que você se aposente de vez, né, você não sai do jogo. Você precisa, na verdade, né, se atualizar. Né? Daí os dois compromissos que eu digo sempre, que você não pode se esquecer, enquanto mediador de leitura, professor, né? É o compromisso com o conhecimento, tá? E o compromisso com o outro, que é o seu aluno que te faz ser professor. Eu acho que a beleza do magistério está aí, que não tem outra profissão. Né? Eu acho que só na profissão professor é que você tem essas gostosuras, né? De estar sempre se renovando, se aperfeiçoando. Né? Que nem o Nelivaldo, que sai lá da tribo dele, lá do... Como é que chama lá, Nelivaldo? Tapuia, Titipoia, como é que chama? E, né, chega aonde você está. Tá bom? Mas eu paro por aqui. Oi. Como é que chama a tribo lá? Tem medo d'água? Onde eu morava, os Chipaia. Chipaia. Né? E aí, eu não posso ser Chipaia porque eu sou pescador, então se eu tiver medo d'água, eu vou deixar de ser pescador. Não quero ser Chipaia, não. Um abraço para vocês, então, tá? Tchau. E agora é mergulhar na busca de informações. Eu vou pedir aos grupos, fazer um pedido para vocês, tá? Eu quero interagir com os grupos, tá? Individualmente, certo? E gostaria que vocês conversassem entre vocês sobre o melhor horário e melhor dia para a gente estabelecer um cronograma de 1 ou 2 reuniões. Tá? Ao invés de eu estabelecer um horário para vocês e matar a terça-feira, né? Se for na terça-feira, pode marcar um horário. É uma conversa de 20 a 25 minutos com cada grupo. Tá? Para quê? Para apoiar um pouco essa caminhada na busca de informações, dissolver dúvidas, esse tipo de coisa. Então, os grupos se reúnem e me mandam um e-mail, mesmo pelo WhatsApp, Ezequiel, que tal na quarta-feira, às 6h30 da tarde? Tá?
eu estou realmente quase totalmente disponível, e com a fase amarela, eu tenho, né? Como eu sou faixa de risco, eu estou mais em casa. Então, é só me mandar, eu vou fazer o possível. Se eu não puder, eu falo, nesse dia eu não posso, que tal o outro, e a gente dialoga. Tá bom? Então, uma tarefinha. O grupo, trio ou quarteto dialoga entre vocês e marca um horário comigo. 20 a 25 minutos de cafuné. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau para vocês.